Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu sou Rodrigo Mila, estou criando mais um conteúdo aqui para o nosso canal, Tudo Informal, e a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa tal de IOPS. Mas primeiro a gente precisa entender uma coisa. Sabe aquele ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar? Pois é, cara, em 2026 na TI isso não é mais um conselho, isso é questão de sobrevivência. Se você ainda depende de um ser humano para ficar olhando dashboards para saber se o sistema caiu, se o sistema vai cair, se está prestes a explodir, esquece, cara, você está no passado. Hoje a gente vai falar de IOPS, que IOPS nada mais é do que a inteligência artificial que vai salvar o seu SLA e fazer com que você tenha boas noites de sono, cara. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender um pouco mais sobre o que é esse bendito desse IOPS, tá? O IOPS nada mais é do que a inteligência artificial aplicada às nossas operações, às operações de TI. Mas esquece esse negócio de exterminador do futuro, a gente não está falando disso não, cara. A gente está pensando num filtro inteligente que vai fazer análise de vários e vários de milhões de logs que são gerados por segundo para nós. Então o IOPS ele é o cara que vai pegar todos esses logs, vai ler tudo isso daí, vai ignorar aquela informação porcaria que não serve para nada e vai trazer para você só o que de fato está dizendo que vai dar algum problema, que alguma coisa está prestes a explodir. Então é o cara que vai chegar para você e vai falar assim: "Ô irmão, seguinte, ó, vai lá, esquenta o teu café, porque o teu banco de dados está prestes a explodir, cara. Vai dar gargalo e daqui a 15 a 20 minutos aí vai parar tudo. Então já se antecipa para a gente conseguir ajustar isso daqui para você." Então, a grosso modo, é a gente sair do monitoramento do que aconteceu e partir para a observabilidade, onde ele vai dizer para você o que vai acontecer, né? E cara, já digo para vocês que em 2026 o jogo mudou, tá? Eh, já tem que ficar esperto nisso, galera, porque em 2026 a TI ela virou uma malha. Ela é uma nuvem que vai tanto da borda quanto para o centro do processamento. Então a gente está numa condição muito mais interligadas, né? Que são os microserviços, cara. Não dá mais para a gente ficar contando com o João da infra para checar o que aconteceu, porque só esse cara conhece os caminhos. Então agora a complexidade ela venceu a capacidade humana, cara, porque a parada tá muito sinistra. Então hoje, cara, a gente não vai ter 10 minutos fora do ar de um site que vai gerar para você só uma dorzinha de cabeça. Não, cara. 10 minutos de um site fora do ar, a gente vai estar falando de transações de Pix que não vão cair, logística parada, SLA estourado, projeto não entregue. Mano, é prejuízo milionário em tempo real. Então, cara, a gente tem que ficar muito esperto com isso porque o mercado ele não vai mais aceitar aquela questão do estamos investigando para ver o que aconteceu. Então a gente não pode chegar nesse ponto do estou investigando para entender o que está acontecendo. Não, mano, eu tenho que me precaver para que não aconteça, né? E a realidade, cara, com relação aos profissionais de TI, putz, galera, a gente vai ter que se atualizar em algumas coisas, tá? Então não vai ter essa de vou ser substituído. Mas vamos lá, né? Entre aspas, nesse ponto, né? O IOPS ele é um trabalhador meio burro, tá? Então, assim, ele depende de uma inteligência artificial para fazer uma triagem de tudo que está acontecendo, mas ele precisa de profissionais capacitados para poder operá-lo, né? Então a gente precisa de uma galera ali que tá de fato ali preparada para poder operacionalizar tudo isso daí. Então o analista de 2026 ele não é mais aquele cara que vai ficar digitando comando para resolver problema. Ele é o cara que vai gerenciar a inteligência. Então você deixa de ser o bombeiro e vira um engenheiro de prevenção. E aqui que o seu salário sobe. Então, assim, se você está naquela cabeça de tecnologia de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, brother, corre atrás, se atualiza porque tu tá ficando para trás, mano. Então vai para lá, estuda, paga um bom curso, faz um treinamento com o seu time, porque se você não se atualizar, tu vai ficar para trás. Mas é importante ressaltar que a inteligência artificial não está vindo para roubar o emprego de ninguém. Mas se você não se preparar, você não vai saber operar em cima da nova realidade que a gente tem. E aqui uma dica interessante, né, um breve roteiro, como é que a gente vai aplicar tudo isso, né? Então assim, não tenta automatizar tudo de uma vez. A melhor coisa que a gente faz, cara, é escolher a sua maior dor, por exemplo, vai, excessos de alertas falsos. Começa por aí.
entendeu? Usa uma ferramenta que já tem inteligência artificial nativa, como as que o i5, que está chegando agora, sugere, como por exemplo um ServiceNow, um SeatSmart, um Jira, entendeu? Então assim, não tenta implementar a parada toda sem botar a tua casa em ordem. Vai lá, começa pequeno, coloca a casa em ordem, pega a sua maior dor e vai lá e automatiza aquele pequeno detalhe. E você vai expandindo a malha conforme você vai criando mais casca, você vai criando maturidade, seu ambiente vai evoluindo, né? E assim, cara, o resumo da ópera é o seguinte: em 2026, o IOPS não é mais um luxo de Big Tech, é uma ferramenta de sobrevivência, cara. Então, é importante que qualquer time que tenha aí nas empresas leve isso a sério e disponibilize o valor imediato para o negócio através do IOPS. Não é sobre máquinas substituindo humano, nem nada sobre isso, que a gente falou até um pouquinho antes. É sobre máquinas liberando humanos para serem finalmente estratégicos. Então, a gente vai começar a deixar cada vez mais a inteligência artificial trabalhar para nós, mas tu precisa ter cabeça, ter conhecimento para operar essa parada toda, senão tu ficou para trás. Beleza? Esse aqui é um recado que eu queria trazer para vocês. Mas me fala aí, você já confia na inteligência artificial para tomar decisão na sua infra ou você prefere o seu instinto? Eu sei que a galera velha de guerra, a galera raiz, assim como eu, ainda fica com o pé um pouco atrás, mas é importante a gente se atualizar. Comenta aí embaixo, não esquece de deixar o seu like e mandar esse vídeo para aquele seu chefe que ainda ama um belo de um dashboard cheio de gráfico vermelho. Beleza? Tamo junto, obrigado aí por assistir o meu vídeo e fiquem atentos porque sempre vai ter conteúdo novo por aqui. Um abraço, valeu!